A sessão da Câmara de Vereadores de Bertioga, a primeira após o recesso de julho, acontece nesta terça-feira, dia 6 de agosto. Confira a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de agosto de 2013. Na qualidade de vice-presidente da Câmara Municipal de Bertioga, nos termos regimentais, darei início e presidirei a presente sessão ordinária, face à ausência do vereador Luiz Henrique Capellini, que dou por justificada em razão do falecimento o seu sogro, senhor Moacir, nesta data. Solicito a todos os presentes que fiquem em pé em 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma. Esta presidência informa que se encontram à disposição dos vereadores a súmula das correspondências recebidas e expedidas, balancete da receita e das despesas referentes ao mês de junho, encaminhado pelo Executivo Municipal, processo administrativo 1519/2013, balancete da receita e das despesas desta casa, referente ao mês de junho, elaborado pela Seção de Contabilidade, processo administrativo 142/2013, comunicados de liberação de recursos financeiros do Programa Saneamento para Todos, do Orçamento da União, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Processos administrativos 637/2012, 656/2012, 269/2012 e prestação de contas do mês de junho, encaminhada pela Associação dos Estudantes Técnicos Universitários de Bertioga, a ETUB, processo administrativo 200/2013. Esta presidência informa que encontram-se à disposição para a consulta dos vereadores as atas das seguintes: segunda, terceira, quarta, quinta, preciso ler todos? Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª sessões ordinárias. E segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª e 11ª sessões extraordinárias. Isso. Esta presidência, face à solicitação de vários vereadores, consulta o plenário no sentido de autorizar que cada vereador possa efetuar a leitura do seu requerimento e moção no expediente dos vereadores. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a leitura dos requerimentos e moções pelos seus autores. Encerrado o expediente da mesa, havendo número legal, passamos ao expediente dos senhores vereadores para a apreciação, discussão e votação de seus trabalhos. Com a palavra, o vereador Alemão. Permitido. Excelentíssima senhora presidenta, senhores e senhoras vereadores desta casa, senhores e senhoras aqui presentes, aos senhores telespectadores em seus lares, boa noite a todos vocês. Eu tenho 2 trabalhos para apresentar, senhora presidenta.
primeiro trabalho é solicitação de serviços urbanos. Deixa eu ver aqui. Um trecho da Tomé de Souza para João Ramalho, em frente a um condomínio, que houve uma modificação naquele local e está ficando com uma certa dificuldade para que os condôminos consigam ter acesso de entrada e saída daquele local. Indicação essa, a pedido do senhor Francisco Arnaldo Rodrigues de Souza, que é o zelador do condomínio edifício Portal da Enseada. A segunda indicação, senhora presidenta, é uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Essa determinação partiu da Promotoria do Estado de São Paulo, que entrou com um ofício junto ao Ministério Público para que a concessionária, a Sabesp, fizesse ligações de água e saneamento básico em um determinado local no Estado de São Paulo, o qual é irregular, não é regular. E com base nisso, então eu indico o Executivo Municipal, dando conta dessa indicação feita por este vereador, e também de informar sobre o ato da promotoria e o Ministério Público sobre o fornecimento de água e saneamento básico daquele local. Nós temos aqui, diante do que rege a lei de zeis do município, desde do 1 até o artigo 8, né? E faça o protocolo junto ao Ministério Público Estadual de número 464/2013 e que atenda os bairros aí, então, Jardim Ana Paula, Chacras Vista Linda e Sítio São João, que são os bairros que estão dentro dessa lei de zeis, que são os que mais necessitam de saneamento básico em todo o seu sentido. Então, são essas as duas indicações que eu apresento essa noite, senhora presidenta. Em discussão, as indicações. Em votação, em bloco, né? As indicações que foram feitas em bloco, são duas indicações. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Ainda por uma questão de ordem, senhor presidente. Aprovado, vereador. Pois não, com a palavra. Dos 4 anos que antecedeu a atual gestão e dos, 20 anos, não, vereador Toninho, eu acho que toda essa casa aqui sempre focou muito a questão de água e esgoto, e o trabalho brilhante também, tem que ser mencionado, do vereador Ivan. Então, que se faça um anexo em todos os procedimentos dessa casa, porque a gente visa o bem-estar comum de toda a população de Bertioga. Tá? Mais alguma coisa, vereador? Não, muito obrigado, senhora presidenta. Então, vamos passar para o próximo. Com a palavra, o vereador Alecrim. Boa noite a todos, senhores pares, senhores vereadores presentes, munícipes e moradores de Bertioga. Solicitação de implantação de uma praça temática no bairro Vicente de Carvalho 2. Edivaldo Alecrim Silva, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvindo do outro plenário, fazer a seguinte indicação. Este vereador observou que no bairro acima citado, bem como outros bairros da nossa cidade, carece de um espaço físico de lazer, onde crianças possam brincar, desenvolver a imaginação e aprender ao mesmo tempo. Tudo isso com segurança. Em viagem, observei uma cidade vizinha, uma obra que necessita de pouco recurso por parte do Executivo e que abrange as expectativas narradas, como é possível ver as imagens abaixo. Esta pequena vila, formada apenas por paredes e pares de ruas, possibilita que as crianças desenvolvam seu raciocínio no passo que imagine histórias para viver em um ambiente que retrata espaços de seu cotidiano. E, aliado à sinalização de trânsito, é capaz de
integrar esses conceitos ao conhecimento das crianças, além de desenvolver coletividade, sendo que este espaço poderá ser utilizado por várias crianças. É claro que as ilustrações acima servirão apenas como base, mas é possível observar vários empregos e variações de modelos. Consulto o douto no tocante à permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal, à Diretoria de Planejamento. Requer ainda que cópia desta indicação seja encaminhada à Associação de Moradores do Bairro Vicente de Carvalho II. Observados os preceitos regimentais, esta é a indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão, a indicação. Em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Aprovado, vereador. Aprovada por todos. Solicitação de mutirão e limpeza de manutenção a cada 15 dias em Vicente de Carvalho II. Edivaldo Alecrim Silva, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o douto plenário, fazer a seguinte indicação. Este vereador foi procurado por moradores do bairro Vicente de Carvalho II, as quais solicitaram que fosse feito um mutirão de limpeza no referido bairro e manutenção desta limpeza a cada 15 dias. Esta indicação tem o intuito de diminuir a proliferação de pragas, tais como ratos, baratas e principalmente os mosquitos transmissor da dengue. Consulto o douto no tocante à permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal, Coordenadoria do Vetor de Dengue, Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Urbanos e Conselho Municipal de Saúde. Observados os preceitos regimentais, esta indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão, a indicação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, prossiga. A gente volta a falar novamente em mutirão, em limpeza de bairros e valas, e infelizmente essa semana teve mais um caso em Vicente de Carvalho II e foi comprovado pelo Instituto Adolfo Lutz que realmente tem mais um caso de dengue em Vicente de Carvalho II. Talvez não seja nem pelas sujeiras que há no bairro e tudo, mas sim por falta da limpeza de todo ele. Então a gente vem novamente bater nessa tecla porque não está descartada nenhuma hipótese de que o mosquito ainda continua sobrevoando nossa área. É uma questão de prevenção, né? Um trabalho de prevenção e de educação com as pessoas, né? Em discussão, a indicação. Em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Aprovado por todos, vereador. Bom, agora é um requerimento, senhora presidente. Solicita anexo da Lei Complementar 004 de 2001. Não sei porque que todos os requerimentos a gente lê para o Toninho e olha para o Toninho e fala o número da lei, né? Mas tudo bem. Talvez seja porque todas as leis passaram pela mão dele, né? Vem. Não é isso não. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, vereadores, Edivaldo Alecrim Silva e Luiz Henrique Capellini, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido douto plenário, apresentar o seguinte requerimento. Em verificação ao anexo da Lei Complementar 004/2001, notamos que o inciso 3º do artigo 2º faz menção a um mapa do município que deve ser parte integrante do anexo 1º da lei referida. Verificando os autos de origem da lei supramencionada, não se vislumbra no projeto o mapa citado. Esta Casa encaminhou ofício reiteramente ao Executivo Municipal solicitando tal documento, não obtendo êxito, motivo pela qual apresentamos este requerimento para solicitar que o senhor prefeito encaminhe a esta Casa o mapa referido, justificando tal pedido em vista de tratar-se de legislação municipal sobre as ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social.
Observados os preceitos regimentais, este é o requerimento que vai devidamente subscrito. Em discussão o requerimento. Em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Aprovado, vereador. Aprovado. Mais algum trabalho? Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite a todos. Convido o vereador Luiz Carlos Pacífico Júnior a apresentar os seus trabalhos. Presidente, permissão para usar a tribuna. Fique à vontade. Mais uma vez, uma boa noite à nossa presidenta, que está aí hoje comandando os trabalhos, aos nobres vereadores, à população que acompanha a nossa primeira sessão, né, já nesse mês. É um prazer tê-los aqui. Eu gostaria de iniciar com uma moção de parabenização aos atletas do Karatê de Bertioga. Luiz Carlos Pacífico Júnior, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do douto plenário, apresentar a seguinte moção de parabenização. Os alunos e membros da Escolinha de Karatê de Bertioga foram um grande destaque do Campeonato Brasileiro na modalidade, que aconteceu em julho em Carandaí, Minas Gerais. Eles foram os campeões na geral e ainda levaram o prêmio de equipe mais organizada. A equipe coordenada pelo mestre Douglas Pajeú conta com 40 jovens atletas e obteve diversos títulos durante toda a competição nacional, tanto na categoria kata, que é luta individual, quanto na comitê, que é o combate. Alguns nomes já eram fortes para a disputa, mas Bertioga contou com boas surpresas neste campeonato, garantindo que a cidade terá cada vez mais títulos neste esporte. Voltamos como equipe mais do que campeã. Assim, a presente moção de parabenização se faz justa e é o devido reconhecimento dessa Casa de Leis pelos trabalhos dedicados e o empenho do mestre Douglas Pajeú, em nome de quem homenageio a todos os karatecas da nossa cidade e principalmente deste grupo que muito nos orgulha. Observados os preceitos regimentais, esta é a moção de parabenização que vai devidamente subscrita. Pela ordem ainda, gostaria de lembrar que eles representaram a nossa cidade e eles vêm há algum tempo já fazendo esse trabalho e cada viagem que eles fazem, eles sempre trazem medalhas, trazem títulos e é importante, a partir do momento que a gente sabe que hoje o esporte é um canal social de resgate da nossa sociedade, onde você tira o jovem muitas vezes do contato da criminalidade. E aquele que pratica o esporte, nós devemos incentivar de todas as maneiras, para que eles possam não só trazer a medalha que representa a nossa cidade, como eles possam garantir qualidade de vida para a sua própria família. Porque uma mãe e um pai ficam muito felizes, ao invés de ele estar na rua, estar praticando um esporte. Mais feliz ainda quando ele volta para a nossa cidade com uma premiação que dá para nós o título de campeões no nosso país. Então, gostaria de parabenizar e lembrar que essa é uma dedicação de um trabalho muito importante que o Douglas Pajeú, o mestre Douglas Pajeú, vem fazendo com toda essa equipe, que a gente pode dizer que, mais do que equipe, é uma família. Em discussão a moção. Em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Aprovada por todos, vereador. E antes do próximo procedimento, presidente, eu gostaria de ainda fazer mais uma moção de parabenização aos esportistas também, agora do tênis de mesa de Bertioga. Luiz Carlos Pacífico Júnior, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do douto plenário, apresentar a seguinte moção de parabenização. Os jovens esportistas da cidade têm conquistado cada vez mais bons resultados em diversas modalidades, elevando o nome de Bertioga e demonstrando a importância do esporte para o município. Recentemente, os representantes do tênis de mesa de Bertioga conquistaram um importante título para a cidade, nos Jogos Regionais, realizado em Barueri, e garantindo a participação do município nos Jogos Abertos do Interior, que ocorrerá no mês de outubro na cidade de Mogi das Cruzes. Essa é a segunda vez que a cidade alcança essa vitória, após muita dedicação e esforço de toda a equipe do tênis de mesa, sendo que o primeiro título veio em 2010. Participaram dos Jogos Regionais Genivaldo Marchi,
que é o nosso grande amigo Nito, que está ali, um grande professor, chefe da delegação. O professor Danilo Pastoriza, técnico e jogador. E ainda Anderson Valentim e Lucas Diego. A atuação impecável e que muito vem a orgulhar nossa cidade é o motivo desta moção de parabenização, que se estende a todos os esportistas que trouxeram esses bons resultados nos jogos regionais e a todos que têm se dedicado à prática do tênis de mesa em Bertioga. Que essa moção sirva de ânimo para que eles possam, em Mogi das Cruzes, continuar representando muito bem a nossa cidade. Observados os preceitos regimentais, esta é a moção de parabenização que vai devidamente subscrita. Em discussão a moção, em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem. Aprovada por todos, vereador. Agora nós vamos suspender por alguns minutos a sessão para poder fazer a entrega dos diplomas. Pode falar aqui, né? Pode. Eu gostaria de primeiro convidar o Douglas Pajeú, mestre Douglas Pajeú, para receber aqui essa homenagem da Câmara Municipal. Muito bom, muito bom. E aí, maluquinho? Depois, quando eu voltar, eu falo o quê? Reabreste os trabalhos, continuando com a bola, vereador. Vazio o plenário. Depois que acabar, esvazia. Pode. Fica à vontade. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos os vereadores, a todos os munícipes de Bertioga. O que eu tenho a falar é só agradecer à Prefeitura de Bertioga pelo apoio que nos dá. A gente sabe que é difícil, hoje estamos muitas pessoas, muitos vereadores, graças a Deus, lutando pelo esporte, saúde, enfim, tudo que pertence a Bertioga, tudo que seja de bom para Bertioga, sei que vocês estão fazendo de tudo para poder nos dar o melhor. Então, eu só tenho a agradecer de coração. Isso daqui é o que eu sempre falo, qualquer prêmio que vier para Bertioga, eu dedico a toda a minha academia, a Bertioga toda, porque a gente, é o que eu falo, não existe professor sem aluno e aluno sem professor. Então, eu não seria professor hoje se não tivesse os alunos que eu tenho e, com certeza, os pais que estão sempre nos apoiando. Obrigado, gente. E agora eu gostaria de convidar o Nito, o Danilo e todos os atletas que a gente citou aqui do tênis de mesa, eles que também foram campeões e continuarão representando a nossa cidade em Mogi das Cruzes. Danilo, abração, né, Danilo? Quero ver se eles pegam no japonês, hein, Danilo? Melhor ficar por aqui. Tá aí essa troqueira fazendo o quê?
saída? Jura? Mas veio mesmo? Não. Não. Isso não, ele tá aí, mas não pra isso. Mas... Agora é normal. Então, agora retornaremos à sessão ordinária. Por favor, vereador, continue seus trabalhos. Eu gostaria de agradecer, lembrar que essa homenagem que aconteceu é um trabalho em conjunto de nós vereadores para todos os atletas da nossa cidade. Nós sabemos que muitos têm que retornar agora, então fiquem à vontade aqueles que têm que ir embora, a gente agradece. Muito obrigado pela presença, viu? Continuando aqui os trabalhos, eu gostaria de apresentar uma indicação em conjunto com a vereadora doutora Elizabeth Dotti Consolo, que é sobre a realização da carteirinha do atleta. Na verdade, esse trabalho seria a construção e gestão do município com a Secretaria de Saúde, para que todos aqueles que praticam esportes no nosso município, seja o atleta de final de semana ligado à diretoria de esportes, seja aquele que esteja ligado à Liga de Futebol Amador ou qualquer outra entidade da prática de esportes. Eles têm uma carteirinha do atleta. Para quê? Muita gente não tem o hábito de praticar o esporte e ter o acompanhamento médico. E nisso a pessoa corre um grande risco. O que acontece? De repente ela vai praticar um esporte e nem sempre ela tem condição, está com condição física apta para praticá-lo. Então a gente faz essa indicação e quem pode, tecnicamente, eu vou fazer a indicação, mas pode falar com muita propriedade, é a minha companheira que nesse trabalho estamos fazendo juntos. Em discussão a indicação, com a palavra a vereadora Beth. Bom, antes de mais nada, boa noite. Obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite à nossa queridíssima presidente hoje, que é sempre muito legal ter uma mulher presidindo a sessão. Obrigada. Não é por nada, mas é sempre muito bom. Boa noite aos nobres pares, ao pessoal que está em casa e aos nossos queridíssimos que estão aqui presentes. O que acontece? A gente tem visto algumas situações muito trágicas dos atletas de fim de semana. Então, a pessoa resolve, sai do médico com a orientação, que depois eu vou falar sobre isso, que tem que fazer esporte. E aí sai correndo por aí. Vai correr na praia, vai jogar futebol, resolve. Sem ter feito um acompanhamento, sem ter feito um estudo de como é que está a sua saúde, até onde pode ir, que tipo de esporte pode praticar. E, ao mesmo tempo, é uma via de mão dupla, porque aonde a pessoa pratica isso também não é cobrado. Então, o cara vai para um clube, mas o clube também não vai para um time de futebol, eles se juntam. Não tem ninguém fiscalizando isso. Então, essa ideia da gente surgiu por conta disso, por causa de amigos que a gente perdeu nessa bagunça, por falta de acompanhamento de saúde. Então, o que a gente está fazendo? Nós vamos montar um protocolo com um médico de esporte. O que é importante? O que a gente tem que saber? De quanto em quanto tempo esses exames vão funcionar? Porque a gente faz de uma forma correta e todo mundo vai poder praticar sem ter nenhum problema na sequência disso. O esporte não pode virar um problema, tem que ser uma solução, tem que ser uma coisa boa para as pessoas. Ao invés de repente, você sai para jogar futebol e volta, né? A gente já sabe como. Então, volta de pijama de madeira, né? Então, o que a gente faz? Nós vamos montar esse protocolo. A Secretaria de Saúde, depois de receber esse protocolo, vai agilizar com esses exames e as pessoas vão ter uma carteira. E a gente vai pedir também que as entidades que receberem esses atletas cobrem essa carteira. Tá certo? Então, é uma coisa séria, é uma coisa inédita. Nós vamos implantar isso no município, graças a Deus, e nós vamos parar de ter esses atletas de fim de semana entrando pelo cano. Tá certo? Continua em discussão. Em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Aprovada. Subscrita por todos.
E, encerrando os trabalhos, tem 3 indicações que eu apresento em bloco. Uma trata da solicitação da instalação de caçambas de lixo no bairro Jardim Veleiros, a pedido de moradores daquela localidade. Outra, nós pedimos que seja feito uma gestão da Prefeitura junto à Secretaria de Obras para trocar o portão de entrada da EMEIF Vista Linda, que hoje, na verdade, pela duplicação da avenida, agora o movimento é muito grande de carros com a saída e entrada de crianças. Existe a possibilidade, feito pelos pais numa reunião com aquela direção, de se ter uma entrada na rua Jorge Abdala, que traria mais segurança a essas crianças. Haja visto que agora asfaltado ali a duplicação, aumentou muito. Antes era rua de terra e agora o tráfego daquele local é muito intenso. Então, que se faça a gestão junto à Secretaria de Obras, o Executivo, para ver se existe a possibilidade de mudar a entrada. E ainda também da EMEIF Vista Linda, nessa reunião que aconteceu, ficou também a oportunidade da gestão do Executivo junto à Secretaria de Obras de ser possível a criação de um estacionamento em 45 graus em frente à EMEIF Vista Linda. Haja visto também que hoje não existe mais local para estacionar naquela localidade, a não ser na calçada. Então, se conseguir fazer em 45 graus, aproveita bem o espaço e soluciona esse problema que hoje a EMEIF vem enfrentando. Em discussão em bloco das indicações, em votação, aqueles que quiserem subscrever, se manifestem. Aprovada por todos, vereador. Obrigado. Encerrado. Eu convido a minha amiga, querida, vereadora Elizabeth Dott Cônsul. Faça uso das palavras. Eu agradeço muito a minha irmã, que hoje está presidindo a sessão. E vou falar de novo que eu acho que é sempre muito bom ter uma mulher presidindo a sessão. Muda um pouco a energia, muda um pouco, né, o ar, eu acho que fica sempre muito bom. Bom, vou apresentar 2 indicações em relação à saúde, que uma vai complementar a outra e vai encontro em cima do que a gente estava estudando aqui, eu e o Pacífico também. Excelentíssima senhora presidente, nobres vereadores, eu, no uso das minhas atribuições regimentais, venho perante Vossa Excelência, ouvir o doutor plenário, fazer a seguinte indicação. Que conste em nosso calendário municipal o Dia Nacional do Combate ao Colesterol, dia 8 de agosto. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo e o fato delas serem silenciosas acaba prejudicando muitos diagnósticos. Segundo uma pesquisa internacional divulgada em outubro do ano passado, dados alarmantes foram informados que 2/3 da população dos países da América Latina, Europa e Ásia não sabem que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Esse mesmo estudo apontou que, no Brasil, mais de 80% das pessoas não sabem que o colesterol alto pode causar ataque cardíaco, AVC e outros males. O Ministério da Saúde estima que as doenças cardiovasculares causam mais de 800 mil mortes por ano no Brasil. Um dos principais problemas é gerado pelas altas taxas de colesterol em nosso organismo, que podem provocar graves problemas de saúde, levando até a morte. Para conscientizar a todos sobre isso, o dia 8 de agosto foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Presente em quase todos os alimentos, o colesterol nem sempre é maléfico, pois conforme a carga de colesterol que carregam, elas podem ser de 2 tipos. LDL, conhecido como mau colesterol, e o HDL como bom colesterol. Possui funções vitais e estratégicas no organismo, como, por exemplo, servir de matéria-prima para a produção da bile. O seu mau consumo pode ser gravemente prejudicial ao coração. O colesterol em excesso é depositado pelo organismo na parede dos vasos sanguíneos e é oxidado. Aí se damos o nome de aterosclerose, onde estas placas de gordura podem provocar inflamação, rompimento de artérias, bloqueio de fluxo de sangue, ocasionando derrames, AVCs, infartos, etc. O nível de colesterol pode ser alterado e controlado de acordo com a dieta que adotamos. Por exemplo, as gorduras de origem animal, como a manteiga, as banhas, a gordura na carne, facilitam o aumento no sangue. Já a ingestão de frutas, vegetais, cereais, peixes marinhos, redução do consumo de sal, ingestão de leite e iogurtes desnatados, evitar frituras, ajuda no combate ao colesterol alto na alimentação. Além disso, deve-se evitar o fumo e se estimular a prática de exercícios físicos. Não devo deixar de ressaltar que todos nós devemos conhecer as taxas de colesterol e sempre procurar um médico para orientações mais precisas, incluindo a indicação de drogas específicas de uma classe chamada estatinas.
diante da gravidade e importância do tema abordado, venha fazer a presente indicação para que conste em nosso calendário municipal o dia 8 de agosto como sendo o dia do combate ao colesterol. Consulta o douto plenário no tocante à permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal, dando conta ao mesmo teor dessa solicitação. Observar os preceitos regimentais dessa indicação que vai devidamente subscrita. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. O que acontece? De novo, a mesma história que eu vou passar 4 anos falando, vocês vão passar 4 anos ouvindo. Não existe prevenção, não existe campanha. A parte, como é que eu posso falar? A parte básica da nossa saúde está às traças. Então, o que a gente tem que fazer? Já que a Secretaria de Saúde não monta campanhas, nós vamos fazer as campanhas. E nós vamos continuar falando e eu vou continuar pedindo. Então, o que acontece? Vá ao seu médico, ou vem aqui no posto, eu estou aqui, meu irmão, tem um monte de gente na cidade. Vá ao posto, peça para fazer um exame do seu colesterol, vamos avaliar como é que está a sua saúde, porque é muito comum. Puxa, ele não tinha nada, caiu duro e morreu. Não, ele não tinha nada, não, ele tinha tudo, só que ele não sabia, porque é uma doença extremamente silenciosa. Existem exames, o nosso hospital está habilitado, capacitado para fazer. Ninguém vai te cobrar nada. Você vai fazer esses exames 2 vezes por ano, porque você tem que saber em que níveis estão as suas frações de colesterol para você poder acompanhar. Melhorou? Piorou? O que vai acontecer? Então, gente, não bobeie. Já que a Secretaria de Saúde não faz nada, vamos nós fazer alguma coisa? Vamos correr atrás da nossa saúde? Essa cidade ela só pode sobreviver saudável. Saudável. Você pode ter um monumento maravilhoso, está todo mundo doente, não vai servir para nada. Saúde. Tem gente que a gente conhece, amigos nossos muito próximos, que já infartaram algumas vezes. Tem gente que está pondo estente. E o que acontece? Todo mundo vai passar nervoso, mas se você passa nervoso numa condição que você está equilibrado fisicamente, é uma coisa. Mas se você vai passar um grande estresse e você já está com tudo detonado lá dentro, sem saber, a condição é outra. Isso é grave e isso é sério. Tá? Essa é a primeira indicação. Em discussão, indicação. Em votação. Aqueles que quiserem escrever, que se manifestem. Com a palavra. Subscrita por todos. Aprovada, vereadora. Bom, a segunda indicação, de novo, voltamos à prevenção. A mesma história, né? Vocês vão ouvir o mesmo discurso durante 4 anos. Que é a inclusão no calendário municipal, o Dia Mundial do Coração. Então, o que acontece? Voltamos no mesmo assunto. Devido à preocupação dos níveis de colesterol, da hipertensão, de tudo que eu já apresentei aqui, a gente vem falar também do coração, que termina nele todo esse problema. Então, o que acontece? Tem que passar num cardiologista, tem que fazer os exames, tem que levar para o seu médico, não pode ser atleta de fim de semana, que a gente acabou de discutir isso. Desde pequeno, quem tem filho pequeno, até 11 anos, tem que pedir para o pediatra 1 vez por ano, pedir os exames, fazer um eletro para saber o que está acontecendo lá dentro. Tá certo? Dando sequência à minha indicação anterior sobre o combate ao colesterol, venho fazer a presente indicação sobre o Dia Mundial do Coração. A data não é apenas sobre a prevenção de doenças, mas também sobre viver a vida plenamente, não importando a idade ou a situação. Você pode provocar uma grande mudança na sua vida, mudando alguns dos seus pequenos atos, mínimos hábitos. As doenças cardiovasculares, como os infartos, os AVCs, derrames, são a principal causa de morte em todo o planeta. Estima-se que elas causem mais de 520 milhões de mortes por ano. Isso é muita gente. A melhor forma de se evitar esse tipo de doença é a prevenção, pois o nosso coração deve receber toda a nossa atenção, pois ele trabalha ininterruptamente bombando sangue. Ele está movimentando a vida. Algumas dicas saudáveis. Adote uma dieta saudável, rica em frutas, legumes, não exagere no sal, na ingestão de gorduras, coma peixe. Mexa-se, pratique esportes, ao menos 4 a 5 vezes por semana. Mas antes de iniciar qualquer atividade, faça uma avaliação com um cardiologista ou com um clínico. Fim do tabagismo, ou pelo menos uma diminuição. Além de tudo isso, regime, estresse e ansiedade são poderosíssimos inimigos do nosso coração. Visite periodicamente o seu médico e faça as avaliações necessárias. Procure evitar fazer parte de certos números bastante assustadores, entre os quais 60% da população brasileira tem sobrepeso ou está obeso. 50% da nossa população não come frutas, nem legumes.
baseando a sua alimentação em alimentos industrializados. Diante disso, o que expus, venho fazer a presente indicação que conste em nosso calendário municipal, o dia 25 de setembro, como Dia Mundial do Coração. Consulto o douto plenário no tocante à permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal, dando conta ao mesmo do teor dessa solicitação. Observados os preceitos regimentais, essa indicação que vai devidamente subscrita, senhor presidente, pela ordem. Então, de novo, gente, se a gente conseguisse seguir esse calendário da Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde, nós íamos ter, com certeza, uma campanha por semana, que não gasta nada, gasta em faixa e em divulgação, só. Como a gente não tem isso, como a gente não tem uma medicina preventiva, como a Secretaria de Saúde não está preocupada com isso, então nós temos que correr atrás da bola. Então a gente tem que ir e a gente tem que ser agente multiplicador. O que nós temos que fazer? Nós que estamos ouvindo temos que ir atrás das pessoas. Cada paciente que passa comigo, eu peço para vir o resto da família. Você tem amigos? Peça para eles virem. Ah, ele está ótimo, ele é esportista. Não interessa. Não interessa. Nós estamos numa fase em que nós estamos adoecendo muito rapidamente. E estamos tendo todas as complicações dessas doenças. Eu acho que a gente não tem que pagar esse preço. A gente já vive estressado, a gente come mal. Se a gente não fizer exame e não souber o que está acontecendo com a gente, aí a vaca foi para o brejo. Então, fica essa indicação e esse aviso para que as pessoas se conscientizem. Não existe idade para fazer exame. Tem que começar cedo e tem que acompanhar. E a gente está à disposição. Nós estamos à disposição. A parte médica, tenho certeza que sim, o laboratório também, a fundação também. Tá certo? É isso. Em discussão, indicação. Em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Aprovada por todos, vereadora. Só tem mais uma coisa, que eu recebi um recado aqui, que no próximo domingo, dia 11 de agosto, é Dia dos Pais, né? E também é Dia dos Advogados. Então, nossos parabéns aos advogados, aos nossos queridos advogados. Parabéns, advogados. Aos pais também, né, doutora? Aos pais, com certeza. Mas os advogados a gente acrescenta, né? Para ficar bonito, que é sempre bom ter um amigo advogado, né? Então, aos advogados, ó, o nosso amor. Eu convido o vereador Ivan, faça uso da palavra. Senhora presidente, permissão para usar a tribuna. Fique à vontade, vereador. Alô. Boa noite a todos. A gente hoje... Eu gostaria de falar hoje que nós estamos iniciando o segundo semestre de 2013 com algumas expectativas muito grandes no que diz respeito à transformação do nosso município, porque o Poder Executivo acenou a possibilidade de encaminhar ao Legislativo, e não só ao Legislativo, mas à população em geral de Bertioga, a discussão do novo plano diretor do nosso município, um plano diretor que deve ser participativo e que toda a população deve discutir. Esta casa aqui, nós, os vereadores, temos já conversado bastante sobre esse assunto, e a nossa posição de todos é no sentido de que nessa legislatura ou nesse mandato nós não vamos perder a oportunidade de discutir esse plano diretor e discutir ele não só aqui no recinto da Câmara, mas levar essa discussão para os 4 campos de Bertioga, para o norte, para o sul, para toda a população, fazendo algumas audiências públicas regionais, audiências públicas setoriais, realmente fazendo que a população participe e possa opinar nesse plano diretor. E para que isso aconteça, todos nós temos que nos preparar, inclusive os vereadores, que, na verdade, pela primeira vez, vão ter oportunidade, com exceção do nosso vereador titular, o Toninho Rodrigues, mas todos nós vai ser uma primeira experiência. E uma experiência, e para isso eu fiz uma rápida leitura do plano diretor anterior, que foi aprovado no ano de 1998, e, na verdade, houve a Lei 315,
98. E nesse mesmo pacote de leis veio a Lei 316, que instituiu o Código de Obras e Edificações, e a Lei 317, que instituiu o Código de Uso e Ocupação do Solo. Mas, lendo o plano diretor de 98, a gente vê que ele também foi um plano sonhador. Um plano sonhador porque, efetivamente, grande parte do que nele constou jamais foi discutido e jamais foi implementado nesses 15 anos. Uma das situações que a gente vê é que um próprio artigo do plano, aqui lá no final, ele diz no artigo 44 que o presente plano sofrerá revisão há 4 anos. E nós estamos aqui, depois de 15 anos, fazendo a primeira revisão do plano diretor. Isso mostra que outros assuntos realmente ficaram para depois. Eu cito aqui, por exemplo, a questão do sistema viário. O sistema viário, não foi encarada a discussão do sistema viário em Bertioga. E é um dos problemas mais importantes para o nosso município, para o desenvolvimento do nosso município. Como a gente pode falar de uso-ocupação do solo se as artérias viárias, se a malha viária não está definida? E se saiu da discussão, por exemplo, não se discutiu o sistema viário principal. E o sistema viário principal, o prazo no plano diretor era para discussão em 180 dias. E faz quase 18 anos. E não foi discutido. Então, não se discutiu a questão da Anchieta, não se discutiu a questão das marginais. Então, você vê, por exemplo, situações das artérias ou vias principais de acesso ou vias de penetração principal. Quer dizer, tem uma série de questões que ficaram sem discussão. E nós vamos ter uma tarefa muito importante, vai caber a nós, vereadores dessa legislatura, depois de 15 anos, discutirmos e encararmos essa situação. Mas a gente não pode fazer isso sozinho. A gente vai ter que fazer esse trabalho, coordenado, evidentemente, pela prefeitura, que apresenta um projeto, mas com toda a população, para que realmente a gente tenha um plano diretor participativo. E essa é a minha grande expectativa para o segundo semestre de 2013. A gente realmente mudar essa cidade. Ontem a gente estava lá no curso de monitor ambiental e formando profissionais. Vai ter o 3º curso, né, de monitores ambientais. Ontem a gente foi o Toninho, a Beth. Pacífico não estava. Toninho, a Beth, né? Quem mais estava? O Pacífico estava, lógico que estava. Pelo amor de Deus. É verdade, falei Pacífico não estava, Pacífico estava. E a gente estava discutindo lá a questão, lançando o curso de monitor ambiental, e como é importante, né, a gente discutir essas questões ambientais, essa questão toda que a gente enfrenta aqui na nossa cidade. Agora mesmo, hoje, né, a gente falou de saneamento básico, e aqui prevê, né, por exemplo, plano setorial de educação, plano setorial de saúde. Tem outros planos aqui. Política municipal para a questão da habitação. Programa de planejamento familiar. E vai por aí. Eu fiz várias. Plano de recuperação financeira. Plano diretor de turismo. Plano educacional. Tem um monte de plano. Esse foi o plano diretor de 1998. Um plano sonhador. Então, nós vamos ter que, agora, uma boa dose de realidade para a gente. Deus vai ter que iluminar a gente. Nós vamos ter que escutar muito a população para a gente ter a sabedoria de fazer um plano diretor execuível, possível de ser realizado, possível de ser executado pelos futuros prefeitos da nossa cidade, pelos futuros pessoas que conduzirem o executivo municipal. A gente tem que dar um plano diretor que realmente apronte diretrizes, caminhos possíveis de serem trilhados, caminhos possíveis
de serem realizados. Este plano aqui, ele mostra que ele foi impossível. Ninguém conseguiu cumprir, e acredito que nenhum de nós aqui, se eleito prefeito dessa cidade, conseguiria realizar o que está aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa mais realista. Bem, a segunda coisa que eu gostaria de comentar é que, para a gente fazer um plano diretor, além de formação, nós vamos ter que ter informação. Então, eu começo aqui, eu fui falar com a secretaria, estou mandando um ofício, estou dando conhecimento a todos aqui. Eu tive uma conversa com a secretária de administração e eu estou pedindo aqui um relatório da emissão do IPTU do ano de 2013. Eu quero receber, para que esta Câmara receba, para que a gente conheça o relatório de emissão do IPTU. Por quê, senhores? Porque o IPTU ele é baseado em alguns critérios, alíquotas, mas tudo com base na planta genérica de valores. E o IPTU é a principal receita do nosso município. Então, nós vamos ter que conhecer efetivamente como está sendo aplicado. O plano diretor vai ter que discutir muito a questão da valorização dos imóveis, quais áreas da nossa cidade a gente pretende que se desenvolva, quais áreas existe estrutura urbana para que isso aconteça, quais áreas devem ser preservadas e qual o valor de cada metro quadrado nessa cidade, né? Será que nós podemos acoplar junto, nesse plano diretor, uma política tributária isentando, incentivando a qualidade da ocupação urbana? São mecanismos que a gente pode ter e que, para isso, nós vamos ter que ter algum conhecimento. Então, a primeira ideia que eu estou tendo para trazer aqui para o conhecimento de todos nós é a emissão do IPTU de 2013, não me interessa nome do lote, me interessa o número do contribuinte, os critérios técnicos que deram origem ao cálculo, eu não quero saber quem é a pessoa, eu já pedi para excluir todos os dados pessoais do relatório, até que vem aqui não seja utilizado de forma indevida, né, ou que digam que foi utilizado de forma indevida. Então, eu pedi para excluir todos os dados pessoais e a gente receber, para que a gente possa também já começar a olhar um pouquinho essa planta genérica de valores, que efetivamente também deve ser estudada e mudada. Finalmente, eu venho colocar aqui, senhora presidente, um pedido, um requerimento, e eu gostaria de, depois fazer a leitura, mas fazer uma breve explicação. Entre a reforma administrativa, uma das secretarias criadas foi a Secretaria de Segurança Pública do município de Bertioga. E nós fizemos, inclusive, nessa casa, alteramos a lei orçamentária, possibilitando que recursos do orçamento fossem disponibilizados no sentido de que fosse efetivada o trabalho da Secretaria de Segurança. E eu acredito que é importante que o secretário de Segurança, depois de 6 meses na nossa cidade, trabalhando, conhecendo a cidade, apresente aqui para nós, vereadores, um plano de segurança pública para a nossa cidade. A gente vê ações aqui, muitos questionamentos ou muitas ações no sentido de, olha, melhora a segurança em tal lugar, melhor aqui, como trabalha a Guarda Municipal, qual é o efetivo da Polícia Militar, quais são as possibilidades jurídicas de a gente fazer um controle de acesso em determinadas áreas da cidade ou não, mas tudo isso, se vai haver investimentos em câmeras, e dizem que é uma boa medida, ou aqui a questão da segurança bancária, como o Pacífico, o Alemão mesmo comentamos aí num requerimento, tudo isso deve ser analisado por um especialista, por um secretário que veio aqui, um coronel da Polícia Militar, que tem toda a condição, no meu entendimento, de apresentar hoje um plano de segurança para que a gente possa entender como nós vamos atuar junto, ele que é o maestro dessa situação, junto com o Conselho de Segurança, que voltou a ser ativado na cidade. Então, eu gostaria de ler o requerimento. O requerimento é o assunto convocação do secretário de Segurança Pública Municipal. Senhor presidente, nobres vereadores, Ivan de Carvalho, Luiz Henrique Capellini, vereadores no uso de suas atribuições regimentais,
vem perante Vossa Excelência, ouvido o douto plenário, apresentar o seguinte requerimento. Considerando que rege o artigo 13º, inciso 13º da Lei Orgânica, serve o presente para convidar o secretário pela pasta, Coronel Eduardo Silveira Belo, a comparecer em data e horário à sua escolha na Câmara Municipal, a fim de prestar informações e esclarecimentos sobre o plano de segurança pública para o nosso município, haja vista a criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal e a crescente criminalidade em nossa região, bem como os projetos que se pretende desenvolver nos próximos anos. Tais informações e esclarecimentos são de vital importância para que estes vereadores possam conhecer o plano de segurança pública, o cronograma dos projetos para curto, médio e longo prazo, elucidando dúvidas e preparando para responder aos questionamentos feitos diariamente pela população. Confirmada a sua presença, nos termos deste, será anunciada a sua apresentação aos demais vereadores desta Casa. Faço o exposto com base no artigo 13º, inciso 13 da Lei Orgânica, requer a autorização do senhor prefeito para que o secretário pela pasta, Coronel Eduardo Silveira Belo, compareça ao plenário desta Casa de Leis e esclareça o requerido no prazo legal. Observados os preceitos regimentais, este é o requerimento que vai devidamente subscrito, devendo ser encaminhado cópia ao senhor prefeito e ao senhor secretário de Segurança Pública Municipal. Ivan de Carvalho, Luiz Henrique Capellini. Em discussão o requerimento. Em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrito pelo vereador Pacífico, vereador Feliciano, Valéria, Alecrim. Aprovado. Só para concluir, eu queria fazer um convite a todos os vereadores, que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Bertioga, eu vou encaminhar a presidente, depois encaminha aí pelos trâmites normais aqui da Câmara, neste ano marca seus 15 anos de fundação e convida para a entrega do primeiro prêmio associado do ano nas categorias lojista, prestador de serviço e alimentação. O Sesc Bertioga, representado pelo gerente Marco Roberto Laurenti, será homenageado por ações voltadas ao interesse da comunidade de Bertioga. A data é 19/8/2013, horário 19h30, local Rua Pastor Djalma da Silva, Coimbra 20, bairro do Jardim, Rio da Praia, Sesc Bertioga. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Pacífico. Em relação à segurança pública, a gente teve uma audiência pública logo no início e acabamos propondo, eu e a vereadora Valéria, a implantação da Lei Operação Delegada, que inclusive eu tive uma conversa essa semana com o Executivo, e eles me informaram que a secretária de Finanças está fazendo um estudo de impacto, haja visto que o Estado, por conta da Secretaria de Segurança Pública, já se colocou à inteira disposição para agilidade no que for por conta da documentação desse convênio. Então, a gente também aguarda, por conta do Executivo, né, esse processo que a gente fez, e agora também já tivemos esse contato junto à Secretaria de Segurança Pública, que se colocou à disposição para agilizar qualquer que seja o processo burocrático, inclusive para a gente ter esse apoio. A gente sabe que Bertioga tem sofrido realmente muito com a violência. A gente teve nos últimos dias aí um contato, inclusive com o vereador Toninho Rodrigues, tive a oportunidade de a gente ter acesso a um dos membros da secretaria, que também disponibilizou para a gente um contato maior para a gente buscar não só a Lei Operação Delegada, como também tentar aumentar o efetivo da nossa cidade, haja visto que a gente tem uma defasagem no efetivo, buscar mais viaturas, e também está na hora da gente discutir, eu acho que é o processo que, de repente, o próprio Coronel Belo venha dar essa informação, mas a gente discutir a oportunidade de armar a guarda ou não, entender a finalidade, ver aquele guarda que está apto, porque muitas pessoas entendem que você armar uma guarda municipal é sair distribuindo um revólver para aquele funcionário público. Não é. Existe um complexo treinamento e que deve ser acompanhado e rigoroso, principalmente no item psicológico, para que aquela pessoa que não esteja apta a portar uma arma, ela fique no setor administrativo. Mas hoje em dia não tem mais jeito. É tampar o sol com a peneira ou a gente viver numa utopia
entender que cada município agora tem que tratar da sua própria segurança pública, haja visto que nós temos ferramentas que têm que ser discutidas. E aí vem a parte de prioridades. Mas eu acho que a gente tem que discutir, seja monitoramento, armar a guarda, fazer ronda de bairro, pedir mais apoio, inclusive do Estado também, na força policial, e nós não tivemos nenhum tipo de problema em encontrar esse tipo de apoio. A gente sabe que é burocrático, às vezes é lento, né, no tempo que a gente quer, mas não dá mais para ficar sem discutir. Nós queremos ainda uma cidade, como é conhecida Bertioga, pela sua tranquilidade. Em relação ao plano diretor, vereador Ivan, acho que mais do que nunca nós devemos fazer isso sim, participando da sociedade, até porque não dá mais para pensar numa cidade com progresso, com futuro tranquilo, se a gente não discutir questões como, por exemplo, o abairramento. Não dá mais para a gente pensar em dar um passo sem fazer o alicerce. Tem muita coisa para se fazer, muita mesmo. Acho que hoje a gente tem uma maturidade não só social, como o próprio corpo legislativo, executivo, entidades de classe, que podemos discutir de forma madura e encontrar uma solução para a cidade. A gente tem que propor isso que seja feita de forma participativa, para que nenhum setor seja privilegiado para decidir isso entre algum grupo. Nós devemos abrir para a sociedade, entendermos o que queremos para a nossa cidade. Acho que tenho certeza que é isso que vai ser feito, e toda a Câmara Municipal estará enganjada para a gente discutir esse processo que é importante. Ou seja, uma cidade vai crescer, Bertioga vai crescer, e precisamos que ela cresça de forma ordenada. Portanto, o plano diretor é, sem dúvida alguma, o nosso objetivo para discutir nesse segundo semestre. Está apoiado nessa relação. Eu queria primeiro agradecer o Pacífico, a intervenção, o apoio, e realmente, todas as questões que você colocou com muita propriedade da segurança, entre elas a audiência pública feita por você, pela Valéria, e outras questões, realmente, nós precisamos de um plano de segurança, e tudo isso, essa discussão, acho que começa nessa casa, vindo aqui o secretário. Eu acredito que ele já deva ter pensado em muitas coisas, já deve ter estudado, e ele está pronto, pelo menos para a gente começar a colocar em discussão alguma coisa que efetivamente a gente consiga concluir. Porque, como você colocou, a segurança pública vai ser o dever de cada município, sim. Não dá mais, o Estado está se mostrando incompetente aí em algumas questões para resolver, porque são muitas questões e se o município não participar, a gente não consegue dar solução. Obrigado. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Feliciano. Senhora presidente, queria permissão para usar a tribuna. À vontade, vereador. Boa noite a todos os presentes. É uma satisfação em recebê-los nesta casa. Estamos prontos agora para nosso segundo semestre. Vamos ver o que a gente pode fazer por essa cidade, que está precisando muito do apoio de todos vocês, de nós vereadores que estamos aqui dispostos para trabalhar por essa cidade. Eu tenho uma indicação aqui, senhora presidente, e um requerimento. Eu vou começar pela indicação. Excelentíssimo senhora presidente e nobres vereadores, José Feliciano Irmão, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência o do plenário fazer a seguinte indicação. Mais uma vez, tendo sido procurado por moradores das quadras T, V e Z do bairro de Guaratuba, loteamento Costa do Sol, sob as péssimas condições de manutenção das ruas. Este vereador vem, através desta, indicar ao Poder Executivo Municipal para que seja realizado o nivelamento das ruas e roçada das quadras acima citadas. Solicito cópia desta, seja enviada para a Secretaria de Serviços Urbanos. Observados os preceitos regimentais, esta é a indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão, indicação. Em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos. Aprovada, vereador. Obrigado. Agora vamos ao requerimento. Sobre a obra que tem aqui na rua Antônio Rodrigues de Almeida, essa rua que dá acesso aqui à Câmara Municipal, né, que se encontra inacabada. Excelentíssimo senhora presidente e nobres vereadores, José Feliciano Irmão, de uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, apresentar o seguinte requerimento. Solicito informações do Poder Executivo
sobre as obras de drenagem e pavimentação da rua Antônio Rodrigues de Almeida, aqui no bairro da Vila Itampanhaú, que, como indicado na placa de descrição da obra, a mesma teve início no dia 12 de junho de 2012, com prazo estipulado para término em 5 meses. Portanto, gostaria de ter algumas respostas que seguem. Primeiro, qual o motivo da interrupção da obra? Segundo, quando será a sua retomada? Terceiro, qual o novo prazo para a conclusão? Observados os preceitos regimentais, este é o requerimento que vai devidamente sobrescrito. Ainda pela ordem, senhora presidente. Essa rua, como a gente vê, na entrada da rua tem uma placa. Obra iniciada dia 12 de junho de 2012, com um termo de 5 meses, portanto, teria que ser concluída até o mês de novembro do mesmo ano. Nós já estamos no 8º mês de 2013, e essa obra não foi concluída. Então, por isso que me chamou a atenção essa placa, e por isso, como é uma rua que a gente vem aqui para a Câmara Municipal, que dá acesso à Câmara, onde eu acho que todos os vereadores já passaram por esta rua, então, não só em meu nome, como em nome de todos, eu peço informações por que não a conclusão dessa rua, porque não foi concluída ainda esta obra. Muito obrigado. Em discussão, o requerimento. Em votação. Aprovado pelo vereador Ivan, vereador Pacífico, vereador Alecrim, por mim. Aprovado, senhor vereador. Obrigado a todos. E a semana que vem tem mais, se Deus quiser. Ok. Subscrito pelos vereadores citados, né, o requerimento do nobre colega. Eu faço convite para que use a palavra o vereador Toninho Rodrigues. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes aqui no plenário, senhoras e senhores de casa, que nós estamos retornando ao nosso trabalho hoje, conforme disse nosso colega José Feliciano, segundo semestre com muita dedicação, muito trabalho dos vereadores, e que tenhamos, né, vereador Ivan, a participação efetiva da nossa população para que possamos discutir vários assuntos, como Vossa Excelência citou, questão do plano diretor, que nós aprovamos e foi publicado dia 30 de novembro de 98, e Vossa Excelência citou alguns pontos aí que é importante. Só discordo de uma coisa. Na época que nós aprovamos esse plano diretor, que foi estudado por técnicos, pela Associação dos Engenheiros, por advogados, obviamente vislumbrávamos um município que, nesse inteirinho, houve problemas até para a execução do próprio plano diretor, principalmente na questão ambiental. Então, hoje, nós temos aí o plano diretor para ser revisto, nós precisamos, né, elencar várias situações, principalmente vários problemas e consequências através das questões ambientais, que, obviamente, engessaram o nosso município, né? E temos que dar alternativas para que possamos desenvolver nosso trabalho, que possamos desenvolver nosso município de maneira ordenada, conforme todos os vereadores assim desejam e, quiçá, toda a população também. A Vossa Excelência citou a questão do sistema viário, que teria que ser publicado após 180 dias após a aprovação do plano diretor, e graças a Deus que não foi feito, né? Porque hoje nós temos a liberdade de executar o primeiro plano de sistema viário do município, e nós poderíamos correr erros como as questões vicinais, como as questões das próprias marginais e outras alternativas de sistemas viários que apareceram no decorrer desses anos, que obviamente não tinham naquela ocasião. Então, há males que vêm para bem. Hoje nós temos a condição de fazer um plano de sistemas viários condizente com a nossa realidade. Eu acho que Vossa Excelência também citou a questão da planta genérica de valores, qual tive a última aprovação foi na minha presidência em 99, e, obviamente, hoje, com 47 mil lançamentos, temos certeza absoluta, esse trabalho que Vossa Excelência fez agora vai nos elucidar, temos certeza absoluta que nós temos várias distorções na questão de lançamentos de impostos.
né? Temos bairros hoje que estão pagando um imposto muito alto e não têm condições mínimas de infraestruturas, e temos lugares que pagam uma alíquota predial bem em conta e que a questão financeira supera qualquer expectativa da nossa população. Então, a questão das alíquotas predial e territorial também tem que ser revista nessa questão, não só obstante a questão dos valores lançados hoje na planta genérica de valores de vários bairros. Cito aqui algumas distorções. Chácara Vista Lindas, hoje, que um valor devedor do imposto de uma chácara bem maior, bem superior do que o valor hoje do imóvel a ser vendido. Bairro de Boracéia, né, a questão lá do Balneário Mugiano, e outros bairros que existem distorções. Então, planta genérica de valores e plano diretor, nós temos hoje a condição, né, de fazê-lo de maneira mais adequada à nossa situação. Então, fica aqui esse registro. Eu acho que Vossa Excelência fez um trabalho muito bom, principalmente no sentido de obter essas informações para que nós possamos, conjuntamente com nossos companheiros vereadores, ter condição, né, de analisar, e também a participação popular, né, que Bertioga nós queremos daqui para frente, que Bertioga queremos para o nosso futuro. Outro ponto importante também, e o qual eu parabenizo o vereador Pacífico e a vereadora Valéria, na questão de segurança, nós precisamos trabalhar mais nessa questão de segurança do município. Não podemos mais ficar esperando a questão do Estado, a questão do município, o A, o B, o C, o D, que está errado. Eu acho que a gente precisa chamar também a responsabilidade para nós, né? Eu acho que essa Câmara hoje tem condição, tem cabeças pensantes aqui, que a gente possa elucidar mais, possa trazer esses problemas, que possamos trazer as autoridades e discutir e mostrar a realidade, né? Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Existem problemas, e esses problemas nós temos que mostrar e temos que ter uma solução. Como o vereador Pacífico falou, através não só da intervenção nossa, vereador, mas a intervenção de todos os vereadores, no sentido de aumentar o contingente policial, de dar mais condições, de locar mais situações estratégicas dentro do município. Cito aqui um exemplo da entrada do bairro de Indaiá. Todo mundo que vem da Mogi Bertioga ou vem lá do litoral norte, entra pelo Indaiá para vir até o centro de Bertioga. Então, ali é um ponto estratégico para ter policiamento. Não tem. Tá? Nós já fizemos vários pedidos aqui nessa casa, né, vereador Feliciano? E nós não obtivemos ainda a resposta. Então, a questão de segurança, vereador, também é importantíssimo que a gente possa discutir rapidamente. As coisas estão acontecendo. E nós sabemos que estão acontecendo, e temos que trazer esse problema para essa casa, e se tivermos que aliar, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, ou aqueles que realmente trabalham pela segurança do município, temos que fazê-lo já, porque a situação não é essa que a gente está... não é bonito como está pensando, não. A situação não está fácil. E eu tenho reclamações, aliás, todos nós, vereadores aqui, temos reclamações. Então, eram esses pontos, antes de apresentar meu trabalho, que eu gostaria de elucidar. Segurança é importante, precisamos trabalhar nesse sentido. Outra coisa importante também, que o vereador Pacífico e a vereadora Beth fizeram um trabalho importantíssimo na questão da carteirinha de atleta. Eu gostaria de deixar também aqui, vereadores, uma informação que se estendesse essa carteirinha, importante trabalho que estão fazendo, a questão da saúde, prevenção, e se estendesse também, principalmente para aquelas pessoas que nos bairros voluntariamente fazem aquelas escolinhas de futebol para as crianças. As crianças também precisam, né, ter essa condição de passar por um médico. Parece que não, mas a gente tem certeza, até por informação da minha querida médica aqui do lado, que muitas coisas serão detectadas até por uma criança de 7, 8, 10 anos de idade. E, às vezes, a mãe não percebe, os pais não percebem. Então, esse trabalho importante que vocês estão fazendo também deve se estender, principalmente, para a prevenção dessas pessoas voluntárias que fazem essa escolinha de futebol nos bairros, que é importante tirar essas crianças da rua e dar alguma atividade. Então, são esses pontos que eu gostaria de apresentar, antes de apresentar meu trabalho, e meu trabalho vai ser breve. Eu estou pedindo ao Executivo Municipal, através de indicação,
para dar uma manutenção no nosso cemitério municipal, né? O cemitério municipal precisa de fazer uma limpeza, calçamento interno e externo, banheiros, enfim, precisa dar as melhores condições, iluminação ao cemitério municipal. A gente que tem frequentado lá sabe que precisa dar esse... Eu, hein? Né, vereadora Valéria? Eu estou fora. Outro assunto importante que eu estou pedindo ao Executivo Municipal, nós temos aqui campeões, né? Eu até gostaria de ler, a equipe de pedestrianismo de Bertioga tem colecionado medalhas e títulos, sendo destaque em todas as competições que participa. Eu estou pedindo uma pista de atletismo. Isso se deve principalmente ao esforço do treinador Zezinho e da Diretoria Municipal de Esportes, já que falta infraestrutura específica para essa modalidade. Com vistas a melhorar ainda mais o desempenho dos nossos atletas, indica ao senhor prefeito que, por meio da secretaria competente, envie esforços no sentido de implantar, ou no ginásio de esportes, ou próximo, uma pista de atletismo e outros equipamentos necessários para treinamento desses esportistas. Com isso, investimos na qualificação dos atletas que já vêm conquistando os pódios por todo o país. Consulta o Dr. Pretânio tocante à permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal para dar conta dessa solicitação. Então, essa é uma indicação que eu estou pedindo, pista de atletismo. E iluminação pública em algumas ruas do bairro de Boracéia, Geraldo Rodrigues Montemor e Lourdes Fernandes Guedes. Senhora Presidente, são essas indicações de hoje dos meus trabalhos. Obrigado. Em discussão, as indicações em bloco do vereador. Com a palavra, a vereadora Beth Consolo. Assim, gente, desculpa, Toninho, mas assim, eu comi bola, Ivan, eu tinha que ter falado na hora que você estava falando. O que acontece? É assim, eu prometo que eu vou incorporar o Ivan. Eu vou. Prometo, Ivan, que eu vou incorporar você, porque assim, o que diz respeito ao plano diretor de saúde, eu vou ficar pior que você, no bom sentido. Por quê? Não existe plano nenhum nessa saúde. Nessa cidade não tem plano de saúde, tem nada. Então, assim, por exemplo, tem um cara que entende muito de saúde, como a saúde gere, como a coisa anda, que é o Fernandinho, que está aqui, todo mundo conhece. Então, o que acontece? Um belo dia resolvem, vai ter UPA. Um belo dia resolve, vai ter UTI. Ah, não, agora vai ser no Maitinga, agora vai não sei aonde. E tudo a culpa é do Ministério da Saúde. Então, a gente quer saber o seguinte: como que o Ministério da Saúde faz isso? Quem que resolve isso? O que é melhor? Então, assim, gente, essa é a hora da gente, todo mundo incorporar o Ivan. No bom sentido. Porque a gente tem que pegar detalhes, a gente tem que ser chato, a gente tem que perturbar. Porque eu acho que o plano gestor de saúde nunca existiu e continua não existindo. E cada um chega lá e faz o que dá na cabeça e vocês estão vendo a bagunça que está. Então, é importante, Ivan, desculpa, eu devia ter falado isso na hora que você estava falando, mas é muito importante a gente se reunir de uma forma firme, de uma forma forte, chamar as pessoas que entendem, que tem uns 2 ou 3 nesse município que sabem pra caramba, e perguntar para o povo. Então, a gente vai ter que fazer um plano de saúde assim, para a gente viver no Texas. Se a gente vai conseguir ou não, não sei, mas a gente vai ter o fundamental para a gente ter condições de viver nessa cidade. Então, eu acho importantíssimo o que você colocou. Então, eu só queria te dar os parabéns. Com a palavra, o vereador Pacífico. Eu gostaria, presidente, de parabenizar o vereador Toninho Rodrigues na indicação da pista de atletismo. Eu acho que chegou a hora de nós encontrarmos nos espaços. Bertioga é uma cidade, não diferente de outras cidades do litoral, principalmente a nossa, que nós temos dificuldade em encontrar áreas públicas. A nossa cidade, existe um certo limite na ocupação. Nós não temos muitos e muitos terrenos, como é uma cidade do interior, até por conta também do território, do valor inflacionado que nós temos hoje no município. Você vai para uma cidade do interior, é fácil você comprar um pedaço de uma chácara, de uma fazenda, e fazer algo que possa obter um grande território. Aqui em Bertioga, no litoral, não acontece dessa forma. Então é importante que equipamentos ligados ao esporte eles estejam vinculados a otimizar no mesmo espaço. Uma vez eu fiz uma indicação
da Praça da Juventude, que inclusive é um projeto do Ministério dos Esportes. E aquela praça me chamou muita atenção. Se conseguíssemos ela ou não, vale a pena estudar o projeto dela, pelo menos tirar cópia. É muito importante que ela concentra todas as atividades no mesmo espaço, aproveita todo aquele espaço, otimizando desde a pista de atletismo, skate, quadra de vôlei, uma arena para apresentações de teatro. Então, eu acho que é muito importante essa indicação, vereador Toninho Rodrigues, porque a gente sabe que esses rapazes que ganham essas medalhas, que a gente conhece bem, eles hoje treinam nas nossas praias, que não deixa de ser um local maravilhoso, né, nas nossas ruas, mas se eles tiverem um espaço específico e preparado para isso, eu tenho certeza que se hoje eles são campeões, essa rotina vai acontecer de uma forma ainda melhor. Então, queria parabenizá-lo e lembrar que nós temos que ficar realmente atentos e pedir que todos esses equipamentos possam otimizar o espaço, porque nós temos dificuldades em ter área pública para construções das coisas. Então, tudo que tiver um espacinho, vamos aproveitar ele da melhor forma possível e com muito carinho. Com a palavra, o vereador Ivan. Eu também queria parabenizar o vereador Toninho, porque hoje mesmo a gente viu algumas manifestações aí de esportes, resultados aqui na nossa cidade, que a gente acaba conhecendo, e tudo isso feito com um esforço muito próprio, pouca estrutura, desde estrutura física, financeira, né? Eu acho que o pessoal ganha duas vezes aqui, é um campeão duas vezes, né? Porque luta contra as dificuldades aí do dia a dia e ainda consegue obter bons resultados. Mas, falando aí um pouco o que a doutora Beth falou, e aproveitando, a gente tem que... Eu acredito o seguinte... O vereador Toninho até falou assim, que foi bom o plano não ter acontecido antes, ou algumas coisas que nós temos hoje mais condição de estudar melhor esse plano. Na verdade, nós temos muito mais que isso hoje. Nós temos condição de fazer esse legislativo ser respeitado. Nós estamos aqui fazendo... Eu tenho aqui uma faculdade de 8 ciclos, e o meu primeiro ciclo já passou. Hoje nós estamos inaugurando o segundo ciclo, e cada ciclo eu tenho certeza que eu vou aprender um pouquinho mais. E hoje eu percebo que o vereador aqui de Bertioga vale muito pouco. Ele tem muito pouca respeitabilidade, que é o que eu vim buscar, principalmente ao exercer um cargo público. Eu considero que eu sou uma autoridade. Eu considero que eu devo ser respeitado pela minha experiência, pelo que eu possa dar para essa cidade, pelo que eu possa contribuir com essa cidade, que talvez daqui a alguns anos, quando eu não estiver mais aqui, eu seja lembrado. E eu vim com essa missão, basicamente. Lógico que tem a riqueza pública, algumas coisas que você pode até... Você fala, não, olha, isso daí me chama. Mas, na verdade, mais do que isso, eu vim aqui para me realizar como pessoa, como ser humano e tal. E eu acho que nós vamos ter uma oportunidade muito grande. Nós vamos ter a oportunidade de fazer essa população, junto com a gente, crescer, participar num plano realmente. Essas coisas que você falou, Beth, que nós não temos isso, não temos aquilo, são falhas do plano diretor. De um plano diretor que não amarra as coisas. De um plano diretor que foi feito, de repente, até com todos os sonhos, porém sem experiência de buscar o seguinte, isto tem que ser feito. Então, nós temos que começar a amarrar as coisas aqui, nós temos que fazer com que nem o Pacífico citou claramente, de grupo, tal, toda a sociedade vai ter que vir conversar. E quem não vier conversar aqui, nós vamos conversar lá. Nós vamos sair, tirar aqui o traseiro dessa cadeira aqui, e nós vamos para todos os bairros, vamos criar com toda a população, vamos escutar o que tem a dizer, vamos fazer reuniões setoriais, com gente que entenda de saúde, com gente que entenda de turismo, com gente que entenda da área imobiliária, com todos os corretores dessa cidade, com todos... É isso que nós precisamos fazer, escutar o que tem a dizer, e outra, e a cada audiência, a cada vez que a gente escutar, a cada vez nós vamos respeitar a população e vamos ser respeitados. Eu acho que essa é uma troca, tal. Então, realmente, vereador Toninho, eu acho muito bacana que o pessoal não fez
até hoje, porque nós vamos fazer e eu vou ter oportunidade de fazer e, com certeza, eu vou gostar de deixar as minhas ideias, a minha marca, as minhas sugestões e a minha colaboração para essa cidade, não só nesses 4 anos que eu estou exercendo esse mandato, mas talvez nos próximos 40 anos. Isso aí. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Alecrim. Aproveitando... Está falando. Agora está ligado. Parabenizando o trabalho do vereador Antônio Rodrigues Filho e parabenizando também o Ivan de Carvalho pelo trabalho. E referente ao cemitério, não que a gente andasse lá, né, mas infelizmente, ou felizmente, a gente presenciou uma cena, eu presenciei uma cena no domingo, lá, e infelizmente nós tivemos no enterro do Zé Carlos, o esposo da Malu, enfermeira, que sofreu um acidente. E andando lá por trás do cemitério, os funcionários do cemitério estavam queimando alguns caixões lá, né? Então, a gente estava até tentando levantar um trabalho para ver qual é o destino desses caixões que saem. Qual é o destino desses caixões que saem das covas, né? Então, a gente estava tentando fazer um trabalho disso daí e foi bem lembrado desse trabalho, né? É só isso, presidente. Continue em discussão as indicações em bloco do vereador Toninho. Em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Aprovada, subscrita por todos, vereador. Eu peço ao meu colega vereador Alecrim que ocupe a presidência, para que eu possa ocupar o púlpito, a tribuna. Bom, boa noite, nobres pares. Infelizmente, é muito triste a gente não... Com a palavra, senhora vereadora. Desculpa. Desculpa, presidente. Boa noite, nobres pares. Infelizmente, a gente não tem aqui o nosso presidente, que é o Capellini, que está passando por um momento delicado, mas com certeza nos faz falta. É bom voltar e ver todos vocês aqui. Boa noite, pessoal aqui presente e os nossos amigos telespectadores. É sempre bom poder estar junto com o povo e poder estar falando. Eu gosto muito disso. Fora o Pacífico, acho que eu sou a segunda pessoa que mais adora o microfone nessa cidade. Bom, eu gostaria de começar falando que eu estou muito feliz, porque, como o vereador Ivan disse, ele disse que nós, vereadores, não temos muita respeitabilidade na cidade. Mas eu acho que, com os projetos que a gente está fazendo, vereador, a gente está mostrando que nós somos um time que viemos para fazer a diferença. E prova disso, eu fiquei muito feliz quando eu vi o BOM de dia 3/8, onde eu vi que 9 alunos, graças ao apoio de todos vocês aqui, colegas, nós conseguimos que 9 alunos conseguissem usufruir do ônibus para estudar nas faculdades que escolheram. Então, nós conseguimos aprovar aquela lei, né, que muda a Lei 445/01, uma lei que estava aí há 12 anos, que tirava o direito, restringia o direito da livre escolha. E nós vivemos num país democrático, né? Já que a gente vive num país democrático, a pessoa tem o direito de escolher a faculdade que quer cursar e onde quer cursar, e ter os mesmos direitos que os que por aqui optaram têm. Então, assim, eu estou muito feliz, são 9 alunos que já estão aí ocupando os ônibus, não tivemos tumulto, viu, vereador? Está fluindo de uma maneira positiva. E foi o meu primeiro projeto de lei, então é isso que eu falo, a gente tem que acreditar, e a gente tendo parceria, e o prefeito acreditando e sancionando, as coisas vão mudando. Para que isso aconteça, a gente tem que pegar e fazer projeto, e acreditar.
Então, uma lei que tinha 12 anos aí, foi a minha primeira sessão da Câmara, foi no SESC, eu lembro disso, foi o meu primeiro projeto, e nós estamos aqui. Em 6 meses, as coisas já estão acontecendo. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela colaboração, que sem vocês isso não seria possível, e dizer que eu quero compartilhar essa felicidade com cada um de vocês, com os nossos amigos que estão sendo beneficiados com isso, e dizer para o pessoal da Faculdade de Bertioga que, com certeza, agora ela vai crescer mais ainda, porque quando a gente tem livre escolha, as coisas fluem naturalmente. Eu tenho certeza que a nossa Faculdade de Bertioga não vai sucumbir. Certo? Isso aí é o que eu queria dizer. E agora, porque se deixar, eu vou ficar falando até amanhã, né? Então, agora, eu vou ler um requerimento não, uma indicação, que é uma coisa que também o vereador Ivan falou, sobre meio ambiente. Realmente, a gente tem que se preocupar, mas tem que se preocupar na íntegra. A gente tem que se preocupar no dia a dia, na prática. Então, essa situação que eu vou ler aqui para vocês é uma coisa que está incomodando, e está incomodando não só a minha assessora, que está sendo a principal prejudicada, mas a gente tem aí o Macário, que mora na chácara, na Vista Linda, e já deve ter visto essas caçambas jogadas por lá, perto da escola. Então, assim, a gente tem que entender que em Bertioga existem leis, que as leis ambientais elas têm que ser respeitadas. Não importa se o meu amigo montou uma coisinha e precisa trabalhar, ou o amigo da vizinha, as leis estão aí para serem cumpridas. E é por isso que eu estou fazendo essa indicação. Apesar de que esse assunto já foi discutido na reunião do Condema, na última que passou. Tá? Solicita providências... Celcinho. Solicita providências do Executivo Municipal para fiscalização e embargo de atividade irregular que vem causando transtornos coletivos no bairro Vista Linda. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares. Valéria Bento, no uso dessas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência ouvir o egrégio plenário, expor fatos e, afinal, fazer a seguinte indicação. Considerando a necessidade de fiscalizar atividades urbanas que descumprem o Código de Obras e as leis de posturas municipais, veio ao conhecimento dessa vereadora que, na Rua Oreste Colombari, na altura do número 55, vem ocorrendo a realização de depósito de aterro com movimentação de maquinário, causando transtornos de ordem patrimonial, social e ambiental. A atividade clandestina submete toda a coletividade do entorno a riscos e transtornos, haja vista que não há respeito aos recuos e ao material deposita-se nas valas de drenagem, causando o risco de desabamento dos muros vizinhos e transbordamento da água das chuvas, tornando a via intransitável. Ante o exposto, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ouvido o egrégio plenário, solicitação de providências no sentido de determinar à Secretaria de Serviços Urbanos urgente diligência... Não vai embora, não. Fica aí, Toninho, isso é importante. No local, para providências cabíveis dentro do poder de polícia administrativa, apurando as irregularidades e embargando atividades ilegais danossas e intoleráveis. Observados os preceitos regimentais, essa é a indicação que vai devidamente subscrita. Pela ordem, senhor presidente. Essa situação, o Macário deve saber, na Rua Oreste Colombari, lá no finalzinho, um cidadão, que até é conhecido nosso, ele resolveu fazer como é que fala? Onde fica um monte de terra? Um aterro. Eu sei que ele, nem o muro dele, ele fez para separar. Simplesmente ele usou o muro da pessoa que mora do lado e a casa da pessoa está quase caindo, está destruindo. E aí eu pergunto, onde estão os nossos fiscais que não viram isso? Então, é muito importante porque a gente tem que se pôr no lugar da pessoa. Será que alguém aqui gostaria que tivesse acontecendo essa situação? Então, o que eu peço é que os fiscais dê um pulo lá, apliquem a lei e que ele obedeça o código, né, que tem que ter em cima da lei ambiental. Essa é a indicação. Em discussão, em votação. Com a palavra, senhor vereador Ivan de Carvalho.
comentar aí com a Valéria e apoiar, porque não só essa situação, eu também andando em Vista Linda, outro dia vi um terreno, as pessoas começam a depositar entulhos, restos, até porque é uma forma, talvez até de uma sobrevivência econômica, mas isso tem um efeito para a questão da limpeza urbana, higiene, proliferação de pragas, a gente até fala de dengue e tal. Então, realmente, tem que haver uma atuação muito rigorosa do poder municipal, mesmo que essa atividade esteja num terreno particular, né, não sendo jogada na rua, em via pública, porque realmente isso daí tem um efeito muito ruim para a cidade, não só na questão de limpeza, mas na questão de saúde pública. Eu acho que eu queria concordar aí com o teu requerimento, apoiar, subscrever, e acho que é uma atitude que deve ser tomada pela municipalidade com bastante rigor. Tem que ter fiscalização. Em discussão, em votação, aqueles que quiserem se subscrever, se manifestam. Aprovados por todos. E antes de encerrar, senhor presidente, eu queria falar que hoje, infelizmente, faltou comunicação, mas a gente teve aí a 8ª conferência do CMAS, presidida pelo Fernandinho, em onde nós discutimos a implantação do SUAS aqui em Bertioga. É uma coisa muito importante, porque toda vez que você faz uma conferência, você está preparando as pessoas da cidade para irem para a conferência estadual e depois para a nacional. E essa discussão foi de tamanha importância hoje. Infelizmente, eu não pude ficar, mas eu tive a oportunidade de conversar com o Fernandinho há 2 dias atrás, onde ele explicou todos os trâmites, tudo o que iria acontecer nessa conferência. Então, eu queria mencionar que foi de tamanha importância, que você conte com nós aqui, vereadores. Tenho certeza que todos nós aqui iremos colaborar para que se efetive, né, essa implantação do SUAS e que a gente possa, futuramente, estar vindo aqui na Câmara e estar falando o que realmente isso representa para a nossa cidade. Nós não podemos esquecer que 85% da população de Bertioga é carente. Então, a gente tem que parar com o assistencialismo, com o clientelismo, né, Fernando? E usar o que tem de lei. Às vezes a pessoa não sabe coisas mínimas, que ela tem direito ao Bolsa Família, ao Renda Cidadão, entre outras coisas. Então, essa conferência foi de tamanha importância. Eu fiquei, assim, lisonjeada de poder participar, mesmo que rapidamente, e queria colocar também que a presença do prefeito foi muito importante, porque acabou se tendo um pequeno debate inicial, onde ele posicionou algumas pessoas de maneira positiva, pé no chão. Então, eu queria agradecer o Fernandinho. E, Fernandinho, eu acho que faltou divulgação para os demais colegas, né? Tenho certeza que, se não 100%, a maioria iria. Queria agradecer a oportunidade e dizer que é muito bom estar aqui com vocês, que Deus abençoe a todos nós, nos proteja e que nesse segundo semestre a gente faça muito mais do que a gente fez no primeiro. Porque eu tenho certeza, vereador Ivan, que essa Câmara de 7 novos vereadores, com o Toninho, com a experiência dele, a gente veio para mudar, para somar. Eu acredito nisso, viu, Toninho? Obrigada, boa noite a todos. Encerrado o expediente dos vereadores, não havendo ordem do dia, nada mais havendo a tratar, e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Após a sessão, os vereadores fizeram um balanço de seus projetos. Valéria, você apresentou hoje um projeto sobre a Chácara Vista Linda, uma indicação, na verdade. Conta um pouquinho mais. Então, é o seguinte, na Vista Linda, né, exatamente na rua Orestes Columbari, o que está acontecendo? Um cidadão resolveu fazer um depósito de aterro ao lado de uma casa de um contribuinte. Então, o que acontece? Nem muro próprio ele fez, ele simplesmente fez o aterro lá, a casa da pessoa, o vizinho, não só dessa vizinha como as demais, está simplesmente trincando tudo. Quando chove, a água, ele entupiu as valas, a água não tem para onde fluir. Então, é uma falta de respeito com o meio ambiente. A gente fala tanto em selo verde e azul, então está na hora de pôr em prática e pôr a fiscalização para trabalhar em cima disso, né? Afinal de contas, nós temos fiscais para isso. É na Vista Linda, então? Na Vista Linda, lá de cada pista.
E hoje você presidiu a Câmara, né? Primeira sessão depois do recesso. Como foi essa experiência? Na verdade, eu já tinha feito isso, foi a segunda oportunidade. Foi no momento que foi legal por um lado, mas triste por outro, porque o Capelinho está passando por um momento de dificuldade, né? Com tristeza em família. Mas eu gosto muito disso, né? Então eu estou em casa em qualquer situação. Bem, como anunciado pelo prefeito, ele vem anunciando, o plano diretor parece que vem agora no segundo semestre para a sociedade, para a Câmara Municipal, uma grande oportunidade para a nossa cidade discutir o seu destino. E eu acho que todo esse trabalho começa a gente primeiro revisando o plano diretor anterior, verificando o que foi realizado, o que não foi, as falhas, as possíveis falhas que não foram cobertas, que não foram executadas e discutindo com a população. Eu acredito que vai ser uma grande oportunidade para a Câmara mostrar para a população de Bertioga que ela é uma Câmara atuante e essas discussões indo em todos os bairros, com todos os setores dessa sociedade, onde que a gente vai ter a oportunidade de discutir, de escutar e também levar alguma experiência e trazer experiência, né? Eu acho que essa oportunidade ela vai ser muito valiosa para os destinos da nossa cidade. Você falou muito em relatórios, né, em pedir relatórios para a Prefeitura, vereadores concordaram com você. Como conta mais sobre isso? Na verdade, porque para você fazer o plano diretor, isso vai nos obrigar a ter um conhecimento melhor da cidade. Por exemplo, eu citei como exemplo que eu pedi o relatório de emissão do IPTU de 2013, para que a gente saiba exatamente o tamanho dessa receita, qual é essa receita, como ela entra, de que forma que ela está sendo cobrada, né? Por quê? Porque nós vamos possivelmente ter que fazer uma revisão da planta genérica de valores, vamos ter que fazer algumas atualizações e tudo isso está baseado nessa cobrança, né? Essa cobrança é um indicador dos valores atuais. Você também comentou sobre uma possível visita do Coronel Belo à Câmara. Qual seria o motivo da visita? Na verdade, a segurança de Bertioga envolve hoje a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, várias ações, como hoje se discute a instalação de câmeras, o próprio audiência pública feita pelo vereador Pacífico, provocada da questão da lei delegada, que permite os policiais trabalharem nos seus horários de folga para o município. Quer dizer, tudo isso tem que ser conjugado dentro de um plano de segurança. Então a nossa expectativa é que o Coronel Belo venha até essa Câmara e apresente esse plano de segurança, apresente as ações da Secretaria de Segurança para que todos nós possamos conhecer, vereadores, e também opinar sobre a segurança no nosso município. Bom, primeiro que nós vamos ter a oportunidade de revisar o plano diretor. Eu que tive a oportunidade de aprovar o plano diretor dia 30 de novembro de 98, tive a oportunidade também de aprovar a planta genérica de valores na minha presidência em 99 e retorno hoje, né, com os novos vereadores para que a gente possa rever o plano diretor, rever planta genérica de valores, rever o sistema viário. Como você falou, o sistema viário era para ser publicado 180 dias após a aprovação do plano diretor. Não foi feito. Por isso que eu disse na minha discussão que foi importante até não ter aprovado, porque nós temos condições hoje de rever as questões vicinais, as questões das marginais, questões de outras ruas que apareceram no município de Bertioga, de interligação de bairros, que é importante aprovar no sistema viário futuro. Então hoje nós temos a condição de colocar Bertioga no eixo, né? Aquela questão do bairramento, a questão de dividir bairro por bairro, sistema viário, plano diretor, que é a expectativa da nossa população. Eu penso o seguinte, o plano diretor, no nosso pensamento, a adequação que nós vamos fazer é para melhorar a situação do município, até porque o município ficou engessado na questão ambiental. Então nós precisamos dar condições das pessoas se desenvolverem, a questão de renda, a questão de emprego, na pouca área que nós temos hoje para construirmos. Agora, uma indicação sua foi uma pista de atletismo, né, para os pedestrianistas. Conta um pouco mais sobre essa pista de atletismo. Nós temos aí vários campeões de atletismo, né?
vários campeões que trazem troféus, trazem medalhas e ganham por aí afora, para o estado de São Paulo, até fora do estado de São Paulo. Então nós precisamos dar condições para eles treinarem e saírem daqui para ganhar muito mais medalhas, muito mais troféus. Para darmos condições para eles, nós precisamos fazer uma pista de atletismo e darmos condições financeiras para que eles possam representar bem Bertioga e fora. Por isso que eu pedi ao Executivo Municipal para uma construção da pista de atletismo para nossos atletas.